Olá, gente! Vamos então a mais um dia do nosso preparatório. Estamos na semana revisando as questões de melanoma. Hoje vou comentar duas questões sobre melanoma metastático e amanhã finalizamos então a nossa semana tendo discutido todas as questões de câncer de pele que já caíram nas provas antigas. Eu vou começar discutindo uma questão de 2019. Nessa questão ele afirmava acerca do uso de bloqueadores de correceptores imunes no tratamento do melanoma avançado, é correto afirmar que o IP é um agente anti-CTLA-4 aprovado para o tratamento de pacientes com melanoma avançado, resultando em taxa de resposta de aproximadamente 40% e ganho em sobrevida global quando comparado à químio em estudos randomizados. Gente, isso está incorreto. A gente não tem evidência de ganho de sobrevida global de anti-CTLA-4 isolado quando comparado à quimioterapia. Tá? Então, esse item está incorreto, não há esse estudo, se vocês procurarem, não há estudo, por exemplo, da carbazina versus ipilimumab, enfim. Na letra B, ele afirma que o avelumab é um agente anti-PD1 que resultou em ganho de sobrevida global em comparação à da carbazina em pacientes com melanoma sem mutação de BRAF. Esse item ele já começa errado, dizendo que o avelumab é um anti-PD1 e, na verdade, ele é um anti-PDL1 e que teve ganho de sobrevida global. Não, gente, na verdade, a gente não tem, tá, esse estudo. O que a gente tem, comparação com o da carbazina, é de nivolumab, tá? Mostrando realmente ali um benefício em sobrevida para os pacientes sem mutação do gene BRAF. Então, esse item está totalmente incorreto. A combinação de ipinivo, além de maior taxa de resposta, resultou em ganho de sobrevida global quando comparada ao nível em estudos randomizados que incluíram pacientes com melanoma avançado. É interessante a gente observar, quando a gente estiver estudando questão, qual que é o ano que ela foi feita. Até esse ano, a gente não tinha ali dados atualizados do Checkmate 067, que foi o grande estudo que avaliou a combinação de ipinivo versus nivolumab, tá? Então, a gente não tem essa evidência e o que acontece? No segmento de 6,5 anos, né, do Checkmate 067, hoje a gente tem evidência ali do ganho de taxa de resposta, ganho de sobrevida e progressão e de sobrevida global, tá? Mas até então, esse item foi dado como incorreto porque a gente não tinha essa evidência. Na letra D, ele afirma que o nivo é um anticorpo monoclonal anti-PDL1. Gente, eu achei essa questão muito mal feita, assim, sinceramente, colocar erro nisso para o oncologista perder a questão por não saber o que era anti-PDL1, PDL1. Eu acho uma pegadinha muito sem graça, sabe? Então, o nivo, ele não é um anti-PDL1, ele é um anti-PD1, assim como o pembro, tá? Então, esse já era o primeiro item ali que estava errado. Mas ele é, sim, aprovado para o tratamento de pacientes com melanoma avançado, independente do status de mutação do gene BRAF. Então, fala sério, né, gente? Essas questões de 2019, ela foi uma prova muito mal feita, mas que bom, né? A SBOC, com o passar dos anos, foi evoluindo ali para uma prova muito mais bem feita, avaliando muito mais bem o oncologista, mas essa prova de 2019 realmente foi uma prova muito ruim. Então, veja só o nível de erro da prova, né? Eu acho que realmente isso não avalia. Mas vamos lá, continuando, no item E, ele afirma que tanto o pembro quanto o nivo resultaram em maior taxa de resposta e ganho de sobrevida global em estudos randomizados quando comparados ao IP, no tratamento do pacientes com melanoma avançado. Isso está correto, tá, gente? Esse foi o gabarito da questão. Realmente, a gente tem evidência de que o anti-PD1 isolado ele é superior ao anti-CTLA-4 de forma isolada. Tá? Então, a gente tem esse item tá completamente correto. A gente sabe que tanto pembro quanto nivo tem maior taxa de resposta, tem maior ganho de sobrevida global, estudos randomizados, quando comparado a apenas ipilimumab. A gente avança então aqui com uma questão muito bem feita, uma questão que caiu no ano passado, e aí a gente vê como a prova ela foi evoluindo. A prova ela trazia um caso clínico de um paciente de 56 anos que tinha histórico de ter ressecado o melanoma do couro cabeludo, que na época era um PT14B-N1, tinha um linfonodo cervical. Isso há 8 anos. Daí, esse paciente, ele então evolui com alteração comportamental, 8 anos depois, progressivo, e tem então uma crise convulsiva generalizada. Na avaliação inicial, esse paciente ele fez uma ressonância de crânio e evidenciou pelo menos 3 lesões cerebrais, córtico-subcorticais, com hipersinal espontâneo em T1 e realce com contraste, com moderado edema perilesional, a maior lesão de 3,2 centímetros. E frente a essa possibilidade de ser, no caso, um acometimento do sistema nervoso central pelo melanoma, ele perguntava ali o que era correto afirmar. Na letra A, ele afirmava que a combinação de IP e nivo corresponde ao tratamento padrão nesse cenário e resultou em taxa de resposta intracraniana superior a 45 e 50 em indivíduos
sintomáticos ou com suspeita de acometimento meníngeo. Gente, aqui a gente entra, né, num ponto que é muito importante. Nessa questão, eu vou voltar aqui para vocês verem. Ele não traz ali em nenhum lugar se esse paciente ele tem mutação ou não, né? Ele vai falar ali frente ao acometimento desse sistema nervoso central desse paciente. O que eu quero primeiro a gente pensar é lembrar dos dados do DreamSeq. O DreamSeq é um estudo, então, que tentou avaliar qual a melhor forma de sequenciar o tratamento de um paciente que tem mutação no gene BRAF. E o DreamSeq, ele mostra, no segmento de 2 anos, que há um favorecimento em 2 anos, né, em ganho de sobrevida global, em iniciar a imunoterapia, combinação de ipinivo, versus iniciar com terapia-alvo e aí depois ir para imunoterapia. Fazendo com que torne-se, então, a imunoterapia como uma preferência de tratamento inicial no paciente que tem mutação, caso ele não tenha contraindicação imune. Porém, nós sabemos, e a diretriz da SBOC ela é clara em colocar isso, não há nenhum marcador hoje, né, que evidencie, que diga pra gente qual que é o melhor tratamento para iniciar. Então, é importante a gente observar que não há hoje um padrão ouro de sequenciamento, apesar da gente ter esses dados, que ainda são dados imaturos. Então, nesse momento hoje, não há um tratamento padrão de sequenciamento. Isso a gente tem que ter claro. Mas tem que saber ali aquele dado do DreamSeq. Então, beneficiar, favorecer e iniciar com a imunoterapia, ok, mas não tem um biomarcador que vai levar para nós ali qual que é o melhor sequenciamento. Eu até vou abrir aqui a diretriz da SBOC e vou ler essa parte em que eles falam exatamente isso, só para ficar claro para a gente. Não há parâmetro clínico, anatomopatológico, molecular ou laboratorial que permita definir o melhor tratamento entre inibidor de BRAF/MEK ou inibidores do correceptor ANGPTL4 e PDL1. Por diversas vezes, pacientes com menor carga de doença têm sido selecionados para imunoterapia, visando o ganho de sobrevida prolongado. Então, para esses pacientes, né, então, que tem uma menor volume de doença, um paciente que não precisa de uma taxa de resposta mais rápido, iniciar com a imunoterapia, então, seja melhor. A gente tem que lembrar que os dois, né, tanto a combinação de imunoterapia quanto de BRAF/MEK, nós temos taxas de resposta semelhantes, porém a velocidade para atingir essa resposta é mais rápida com o uso da terapia-alvo, tá? Então, é importante a gente já começar com esses conceitos. Esse item, gente, então, eu quero que vocês prestem atenção em que ele fala que a combinação de ipinivo, então, corresponde ao tratamento padrão nesse cenário. Então, eu queria trazer um pouco desse detalhe, porque ali ele não fala, né, sobre paciente ter ou não mutação, mas só para vocês lembrarem um pouco disso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o erro está bem gritante ali em que ele fala que a taxa de resposta intracraniana é superior a 45% a 50% nos indivíduos sintomáticos. Gente, tem um estudo, né, que é o Checkmate 240, que avaliou a combinação de ipinivo em pacientes com metástases cerebrais. Porém, quando a gente vê a taxa de resposta de forma global é em torno ali realmente de 50%, tá? Porém, os pacientes sintomáticos tem uma taxa de resposta menor, que gira ali em torno de quase 20%, né, 16%. Então, a taxa de resposta é muito menor para os pacientes que têm metástases sintomáticas. Não é esse valor de 50%, esse é o valor global. Na letra B, ele afirma que em características epidemiológicas e demográficas que se associam a maior risco de acometimento do sistema nervoso central no melanoma incluem sexo masculino, variante nodular, primária em cabeça e pescoço e presença de ulceração. Aí eu quero, gente, que vocês grifem essa frase, coloquem no resuminho de vocês, porque esse item está correto. Então, vamos lá. Quais são as características epidemiológicas e demográficas que se associam com mais acometimento do melanoma em sistema nervoso central? Sexo masculino, variante nodular, primária em cabeça e pescoço e presença de ulceração. Tá? Esse foi o gabarito da questão. Mas vamos observar então os itens a seguir. A presença de hipersinal espontâneo em T1 é um achado incomum na metástase cerebral e que sugere a presença de sangramento, justificando a indicação de metastasectomia. Não é essa, gente, a indicação de metastasectomia. A gente sabe que vai muito mais além disso, né? Então, o paciente tem que ter sintomas, a gente tem que ter uma metástase maior, né? Então, hoje, principalmente com os tratamentos tendo uma boa penetração no sistema nervoso central, apenas, né, esse achado não seria o suficiente ali para indicar a metastasectomia, enfim.
O uso de... Inclusive, assim, só um parêntese, é muito comum a gente ver metástases de melanoma fazendo sangramento, né, dentro da metástase. O uso da radioterapia cerebral total está indicada nesse caso e se associou a ganho em sobrevida livre de progressão e sobrevida global em estudos prospectivos randomizados, sobretudo se usado em combinação com agentes anti-PD1. Gente, está totalmente incorreto, né? Imagina, fazer radioterapia cerebral total, né, num paciente em que ele vai falar exatamente aqui, né, que é um paciente que realmente teve crise convulsiva, né, tinha ao menos 3 lesões cerebrais, a gente vê que tem uma maior ali, tendo um moderado edema perilesional, mas quando a gente observa aqui, né, ganho de sobrevida global para esse paciente fazendo radioterapia total cerebral não faz nenhum sentido, a gente não tem, né, esse dado. Então, gente, a gente fica por aqui discutindo essas duas questões, né? Lembra de grifar ali aquele segundo item e, muito importante, ler a diretriz da SBOC, não só de melanoma, como todas as diretrizes. Gente, a maioria das respostas das questões vão estar lá. Então, a diretriz, ela precisa ser lida. É um dos principais materiais para a prova, tá? A gente se vê amanhã.